Pode falar. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Tereza e eu tive a influência, a honra e a alegria de apresentar o professor Virgílio Almeida, que hoje vai nos brindar com uma palestra sobre inteligência artificial, né, as oportunidades e riscos. Vocês vão adorar. Eu conheço o Virgílio desde, eu diria, não é século passado, é milênio, né? De 72, quando eu cheguei na UFMG em busca de um programa de pós-graduação na área de ciência da computação e encontrei um grupo em reunião que o Virgílio estava fazendo parte como aluno de engenharia elétrica e estagiário do centro de computação. O centro de computação funcionava naquele canto ali do lado onde depois veio a ser a Caixa Econômica Federal, que muita gente deve ter lembrado. Ali que estava a reunião do centro de computação, né? Bem, e desde então nós tivemos a felicidade de conviver com ele durante toda a trajetória aqui na UFMG, no Departamento de Ciência da Computação, como professores. E a Magali também, que vai apresentar depois, vai lançar o livro dela. Bem, o Virgílio, ele é maridão da Rejane. Ele é pai do André e do Pedro, mas o título dele mesmo, ele é cheio dos títulos, mas o que ele gosta mesmo é de amor. Amor. Três. Beleza, né? Bem, Virgílio é um dos... Eu escrevi aqui para eu não me... Você já viu que eu gosto de falar. Virgílio, ele é um dos nomes mais importantes da ciência da computação no Brasil. E ele é referência internacional em temas como internet, inteligência artificial, governança digital. Esse conhecimento dele todo, ele não guarda para ele divulga através de livros, palestras, jornais, redes sociais. Né? E nas salas de aula também, e condução de projetos de pesquisa. A sua atuação em instituições internacionais e nacionais, essa atuação dele é brilhante. Eu estou falando de UFMG, de órgãos governamentais, de academias de ciência pelo mundo afora, eu estou falando de Harvard, eu estou falando de Stanford. São várias as condecorações recebidas e ele mantém sempre a sua marca de ser humano simples, generoso e acolhedor. Além da ciência, ele transita com naturalidade pela literatura e pela poesia também. Para conhecer em detalhe o seu vasto currículo, eu recomendo, depois dessa palestra, né, que vocês acessem a inteligência artificial e coloquem um prompt lá. Fale-me sobre Virgílio Almeida. Aí vocês vão conhecer o vasto currículo do nosso amigo. Então, com vocês, Virgílio, fique à vontade. Boa tarde a todos e todos. Deixa eu fazer um aviso primeiro. A Tereza é minha amiga, por isso ela falou um monte de coisa que não precisava de ser dito, tá, gente? Então, dei um desconto nisso aí. Primeiro é um prazer estar aqui com tantos amigos e amigas antigas e queridos, né? É ótimo rever o pessoal aqui da universidade, né? Eu continuo aqui, né? E aqui do lado de cá no DCC, né? E a UFMG é a casa da gente, né? Então é o lugar onde eu aprendi, né, as coisas, né, a ciência. Comecei na escola de engenharia, depois, mais para frente, vim para o DCC, né? O que eu vou falar hoje, sabe? Aconteceu o seguinte, o professor Jacinto, a Letras, é o presidente da Academia Mineira de Letras. Aí ele me chamou para fazer uma palestra lá sobre esse tema, né? IA, né? E aí eu preparei uma palestra que falasse alguma coisa com a Academia Mineira de Letras, né? E a professora Alexina, né?
um nome complicado assim, né? Ela estava lá e aí ela me perguntou se eu poderia ir. Eu falei, com muito prazer rever várias pessoas que eu admiro tanto, que trabalhamos juntos, né? Tem vários aqui que nós trabalhamos muitos anos, né? Então eu preparei, na verdade, basicamente o que eu falei lá, tá? Mas eu gostaria de fazer algumas observações, porque isso foi há um ano atrás, outubro do ano passado, 2020. De lá para cá as coisas ficaram mais ainda rápidas e mais aceleradas. Então eu vou tentar mostrar alguns pontos que nos interessam, que eu acho que interessam a todos aqui, tá? E se tiverem dúvida, pode me interromper à vontade, tá? Então, o que é essa conversa de hoje? É basicamente o seguinte, né? A gente vai falar sobre as tecnologias de inteligência artificial e refere-se aos sistemas que são projetados para realizar tarefas que até então eram típicas dos seres humanos. Tá? Raciocínio, tomada de decisão, resolução de problemas, eram tarefas que nós achávamos que éramos nós só que sabíamos fazer como humanos, né? E basicamente, dentre as várias tecnologias de inteligência artificial, então, a de aprendizado de máquina, que significa o seguinte, né? Ao invés de fazer aqueles programas tradicionais, o pessoal mais antigo aí lembra do Fortran, você tem, os programas são gerados a partir dos dados que são processados pelas máquinas, então isso tem um aspecto importante aí. O que ele vai fazer, esse programa vai fazer, nem sempre é previsto de antemão. Isso pode levar a algumas questões, tá? Então, a IA engloba áreas como aprendizagem de máquina, IA generativa, e tem tido um impacto em diversos setores, eu vou falar sobre alguns aqui especificamente, incluindo governo, saúde, transporte, redes sociais, comércio, né? E aí a questão é que isso afeta basicamente quase todos os aspectos de nossa vida e vai afetar cada vez mais, eu vou mostrar por quê, tá? Desde a saúde, agricultura, segurança, né? E é importante que nós, como sociedade, tenhamos o conhecimento de o que está mudando. Tem uma questão mais profunda que é qual vai ser o papel dos humanos e o papel das máquinas nesses novos tempos. Eu vou tocar nessas questões, tá? Então, é basicamente essa a nossa conversa aqui hoje. Na verdade, vou começar com um artigo que eu escrevi lá atrás, em 2002, né? 23 anos atrás, né? E que chamava A Metáfora de Kafka, tá? Que era, na verdade, baseado na obra de Kafka, né? Baseado no livro Processo, tá? que dava toda a sensação do poder, da burocracia, disso que a gente acaba enfrentando no dia a dia, né? E nessa época, essa metáfora de Kafka, eu usei para tentar elaborar algumas questões referentes a esse impacto do poder, da burocracia, dos sistemas administrativos que vão dominando a vida da gente, né? Então, embora derivada da atmosfera de pesadelo na obra de Kafka, escrita no início do século passado, né, as imagens e metáforas são talhadas para a compreensão da mecânica do dia a dia. Isso em 2002, que foi escrito, tá? Do dia a dia da vida contemporânea naquela época, né? 23 anos atrás é completamente diferente de hoje, por várias razões. Bem, sem os contos e os romances de Kafka, não seríamos capazes de entender com a clareza possível os sentimentos de impotência e indefensibilidade que indivíduos, isoladamente ou em grupos minoritários, muitas vezes sentem frente às múltiplas faces do sistema de poder. Que é o que a gente observa no dia a dia, ou sente na pele, são as várias questões, né? Então, e aí, nessa época já, né, na vida contemporânea, nessa época, o alicerce operacional vinha sendo gradativamente assentado sobre computadores, programas que formam esse universo informacional. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem hoje não usou alguma coisa no celular hoje? Tem uma pessoa que não usou nada do celular hoje. Também, às vezes dificulta, às vezes facilita a vida, né? E esse mundo de informações constitui um terreno fértil
o renascimento dos labirintos que Kafka explorou tanto na literatura. Então, isso 23 anos atrás, tá? Pois bem, mas vamos então mover rapidamente para 2025, né? Uma notícia no estado de São Paulo dizendo o seguinte, na Folha de São Paulo: brasileiros usam ferramentas de inteligência artificial sem perceber. Então, quais são os pontos aqui? A IA está presente nesses chatbots. Quando a gente liga para reclamar alguma coisa, daquela irritação de aperta para isso, aperta para aquilo, e depois uma voz que não resolve nada, não é isso? Isso é mais ou menos a forma com que a burocracia trata muita coisa, tá? Mas tem ótimas coisas, né? Tem Netflix, tem toda a parte bancária que a gente resolve tudo, embora tenha as fraudes, né? Mas tem todas essas facilidades, tá? Então, plataformas como Google, Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram usam IA. E aí tem um ponto importante, porque as decisões que a gente vê, o que a gente lê mostrado para a gente, não é aleatório. Aquilo vem de acordo com certos interesses que, de alguma maneira, casam com o seu perfil, e o objetivo é manter o engajamento, que é manter as pessoas engajadas. Por quê? Porque se mantém o engajamento, mantém mais tempo na interação com as telas, tem mais espaço para publicidade, e o que significa faturamento, né? E se a gente olhar, só para a gente entender como que isso altera a vida da gente, né? O que a gente vê cada vez mais são essas coisas chamadas sistemas sociotécnicos, né? Que serve para descrever o Google, o TikTok, o X, o YouTube, a Amazon, Netflix, o Uber, o Airbnb, o Waze, o ChatGPT, Gemini, e agora cada vez mais os serviços públicos. Tá? Por quê? Porque os governos querem reduzir os custos. Uma das coisas que às vezes a redução de custo é feita através da redução de pessoal, né? E quais são, assim, marcas comuns desses sistemas todos? Primeiro, eles tomam decisões automáticas por nós. Essa talvez seja a marca mais importante desses tempos atuais, tá? O que a gente vai ver e acabar escolhendo no Netflix não essa é uma decisão tomada por um algoritmo de recomendação. O que você procura no YouTube, mesma coisa, tá? Quando você abre uma dessas redes, as notícias que chegam para você também não são ao acaso, elas são definidas por esses algoritmos que, baseados nos dados, traçam o perfil da gente. Então, na política, na socialização, tudo isso é o que a gente vê, tá? Então, eles têm três características, todas essas plataformas que nós estamos vendo. Uma eles tomam decisões automáticas por nós, tá? Então, ocupam o espaço que seguiu parte da autonomia humana, né? Então, tem aí um processo de dirigir, no fundo, que acaba reduzindo a nossa autonomia e os nossos movimentos próprios, né? Esse processo é baseado em coleta de dados, né? Então, tudo que se faz ali, e não só ali, mas tudo que se faz interagindo com algum tipo de tela, cartão de crédito, pagamento, tudo isso é interligado. E esses dados são todos comercializados, são todos vendidos, tá? Mesma coisa com os dados de veículos. Muitas companhias de seguro compram esses dados do perfil do uso dos veículos para determinar o risco do seguro, aumentar, nunca diminuir, né, mas aumentar o valor do prêmio, né? E tudo isso é feito por esses algoritmos, que são os programas, hoje quase todos usam as tecnologias de IA. Então, isso é o que nós vemos e que a gente vê o dia todo. Por exemplo, né, alguém anda assim, o Waze, ou o Google Maps, ou todo mundo usa o Uber, né? Então, tudo isso, eu vi num jornal francês, um jornal americano, aliás, mas de uma pequena cidade na França, próxima de Paris, em que a cidade corria sempre, já há muitos anos, uma tranquilidade, uma cidade de 15 mil pessoas, e de repente começaram a ver
na cidade, caminhões transitando em alta velocidade, caminhonetes transitando em alta velocidade e um aumento acelerado de tráfego. O prefeito, então, resolveu que fazer, porque as pessoas eram acostumadas a atravessar as ruas sem maiores preocupações, né? E aí a discussão foi prosseguindo. O prefeito identificou que quando ocorria nas estradas, nas freeways, nas estradas que passavam próximo à cidade, algum tipo de engarrafamento, o Waze ou o Google Maps mandava o tráfego para lá. O único objetivo do Waze e do Google Maps é reduzir o tempo do itinerário. Tá? Qual o custo disso? Não está interessado se isso vai... Então, veja, esse conjunto de aplicativos, de plataformas, eles dirigem a vida da gente. Tá? E dirigem a vida das pessoas que trabalham também, né? Os motoristas de Uber, os entregadores, tudo isso são dirigidos e controlados por algoritmos. Tá? Por exemplo, o Uber, para dispensar um motorista, o que ele faz? Seu aplicativo está desativado. Mais nada, só isso. Então, é esse poder que a gente precisa entender aonde é o papel do humano e aonde é o papel das máquinas e defender o espaço dos humanos. Vamos lá, como é que isso vai continuar? Tá? Uma visão de futuro. Nós já vivemos e vamos viver cada vez mais em uma sociedade híbrida. Tá? Híbrida no sentido de máquinas e humanos. Tá? Onde os humanos precisarão interagir com agentes artificiais, acatar decisões automáticas ou automatizadas e desenvolver novas formas de sociabilidade. O que significa isso? Eu já não estou falando do futuro, não. Deixa eu mostrar dados correntes, tá? Isso aqui. Esse gráfico aqui mostra curvas de como os casais se formam. Os dados são todos americanos, tá? Como que os casais se formam, tá? Nos anos 50, os casais se conheciam através daqueles colegas de universidade, de college, através da família, vizinhança, na escola, na pós-graduação e através de amigos. Isso nos anos 50. Isso foi alterando em função das mudanças sociais, dos empregos, da indústria, né? Mas no final dos anos 80 começaram a ter relacionamentos estabelecidos por, na época chamávamos bulletin boards. Acho que alguém deve lembrar dessa história aí, né? E ali as pessoas se conheciam também. Mas isso foi acelerando com os chamados serviços de relacionamento, serviços afetivos, Tinder e vários outros. Hoje, quase todas as relações de casais dos Estados Unidos se formam através dos relacionamentos via as plataformas eletrônicas, que são os algoritmos que põem as pessoas juntas. Olha, fulano, de alguma razão, vai ter um match com fulano, ou com fulano, sei lá o que for. Né? Então, isso é parte da vida corrente. Não estou falando mais do futuro. Tá? Então, a socialização ocorre muito em função dessas questões. Por exemplo, tá, então os casais são dados publicados em artigos científicos, então não são dados de jornal apenas não, tá? Mas as mudanças são mais profundas ainda. Isso é recente, tá? 2020 foi publicado no início desse ano, é um trabalho para o pessoal da área de economia que foi publicado pelo National Bureau of Economic Research nos Estados Unidos e mostra como as vagas na indústria e nos diversos setores industriais evoluíram, tá? Aqui desde do final do século XIX até 2020, né? A agricultura praticamente reduziu a quase uma mínima fração por causa dos processos de automação, dos processos tecnológicos. Posteriormente, esses processos também se expandiram para a indústria, que são chamados, os operários, são os blue collars, que também vem crescendo. Tá? Houve um pequeno aumento na indústria de serviços e nos escritórios, mas mais recentemente
todos esses aqui estão caindo. Tá? Isso nos Estados Unidos. E o que cresce? Crescem os profissionais. Os engenheiros, os médicos, os advogados, o pessoal de tecnologia. Esse é onde tem crescido. Tá? Então, de novo, se a gente pensasse nesse quadro no Brasil, é um quadro que assusta muito, porque o Brasil, aí nos Estados Unidos ainda tem opções de serviços oferecidos, de empregos, muito maiores do que aqui. Aqui nós temos uma desigualdade tremenda, né, que se as pessoas menos habilitadas vão sendo substituídas, o que vai ser feito? O que está sendo planejado? Tá? Curiosamente, nos Estados Unidos crescem muito os serviços humanos em algumas áreas. Enfermagem, apoio às pessoas mais velhas, são áreas que as máquinas não entraram e provavelmente não vão entrar. Tá? Então, esse é o impacto no emprego. Outros impactos, esse aqui é o impacto nos salários. Tá? Nos Estados Unidos, aqui, os salários, aqui é o crescimento de salários nos Estados Unidos. Tá? E no início dos anos 2000, já com todo esse avanço digital, os salários começam se chama boca de jacaré, os salários começam a se distanciar. Aqui, as pessoas têm apenas ensino médio, aqui as pessoas com pós-graduação. A gente vê essa tendência aqui de ampliar a desigualdade e não de minimizar essa diferença entre categorias. Né? Isso aí para mostrar algumas questões que já ocorrem, né? E as questões são muito amplas. Olha aí. Quais são as fontes de informação mais utilizadas por deputados e senadores? São as redes sociais. Por menos que a gente goste, é ali que as pessoas, que blogs, sites de notícias, redes sociais, jornais cá embaixo, telejornais cá embaixo, é aqui que a notícia se expande. Essa notícia não é neutra e nem é dirigida, movimentada sem interesses. Né? Então, só para lembrar isso. Então, não é mais a política que foi para as redes, mas as redes que foram para o Congresso e para a política. Então, uma forma interessante, numa das votações do Congresso, os deputados todos, lá atrás estavam os painéis dos deputados tirando selfie, quase todos eles. O que interessa é o que ocorre nesse mundo digital, né? Então tá. Mas isso vai afetando várias outras. Só para mostrar que o que nós estamos falando não é nada do futuro, é o que a gente está vendo agora, mas que às vezes talvez não preste tanta atenção. Decisões sobre pedidos de benefício à INSS. O Tribunal de Contas identificou, se tirado do Estado de São Paulo, se não me engano, a presença de vários problemas, uma vez que a resposta padrão, através de algoritmos, ampliou significativamente o percentual de respostas negativas a auxílio, negativas de aposentadoria, sem as devidas explicações aos segurados. Ou seja, aí ali entra uma palavra-chave nesse mundo que nós estamos falando, que é a ausência de transparência. Por que as coisas acontecem do jeito que acontecem? Por que uma decisão, por exemplo, por que o visto de uma pessoa é concedido e o visto da outra pessoa não é concedido? É uma decisão certamente feita por algum processo algorítmico. Tá? Auxílio emergencial durante a pandemia. As decisões tomadas pelos algoritmos, desenvolvidos pela DataPré, implicaram automaticamente na concessão ou não do benefício, tá? Sem qualquer decisão humana, todo o processo. Né? Pela ausência de formas administrativas de revisão da decisão automatizada, a principal forma de contestação de quem pôde fazer era entrar na justiça. Tá? Então, além desse caso aqui, a dificuldade de pessoas diferentes
níveis sociais ou econômicos, de acessar esses recursos, de entender o que está acontecendo, de interagir com esses sistemas, para pedir algo que era essencial para eles, que era vital para a sobrevivência. Tá? Então, eu vou tentar mostrar o impacto de tudo isso em 4 grandes pontos. Tá? Esse Michael Sandel é um professor de filosofia política de Harvard, e numa conferência lá ele formulou 4 cenários onde as coisas vão mudar muito. Tá? Primeiro, o primeiro impacto diz respeito ao fato do avanço das máquinas, e aí avanço, máquinas aí seria IA, os algoritmos, vamos chamar isso de máquinas nesse sentido, tá? Mas significar eliminação de empregos de trabalhadores. Essa é a primeira grande preocupação. Tá? A segunda grande preocupação refere ao temor que os algoritmos acabem amplificando vieses humanos. Discriminação, preconceito, racismo, tá? Tudo isso pode ser amplificado por esses algoritmos. Vou te dar um exemplo concreto. Saiu na revista Science um artigo há uns 3 anos atrás, fizeram um estudo grande de internações de pacientes em hospitais americanos. Né? E quando o paciente, o estudo era mais ou menos da seguinte forma: quando o paciente chega para um atendimento, o nível de gravidade dele aqui também assim, é avaliado pelaquela, né, pelaquela pulseirinha, a gente já está acostumado a essas coisas, mas aquilo lá está associado ao valor que pode ser gasto com aquela pessoa. Tá? Então, não é só o nosso caso aqui, que você é esperar um pouquinho mais ou esperar um pouquinho menos, enfim. Né? O de lá está associado a isso. Então, esses professores da Universidade de Chicago fizeram uma análise de um número muito grande, foram centenas de milhões de internações ao longo dos anos, e verificaram o seguinte: para 2 pacientes que chegam com o mesmo nível de gravidade, um paciente branco americano e um paciente negro americano, o sistema atribuía um valor menor para o paciente negro e maior para o paciente, numa demonstração clara do racismo. Né? De onde vem isso também? Principalmente nesse caso, vem dos dados passados, porque são os dados passados que alimentam os processos. E esses processos, as pessoas negras tinham menos acesso aos recursos. Né? Então, essa questão dos vieses é muito importante que esteja clara e que haja formas de minimizar o impacto desses vieses. Eu vou falar sobre isso. A terceira preocupação trata dos temores suscitados pela crescente perda de privacidade das pessoas frente ao avanço. Vocês lembram de 1984, né, o Big Brother, o Grande Irmão? Então, isso é o que mais a gente vê. E quem olha, tem aí a ideia chamada de políticas de vigilantismo. Quem olha, não é só mais o Estado. As empresas privadas têm essa capacidade e elas têm, inclusive, mais dados que os Estados. Né? Semana passada saiu no New York Times um artigo grande mostrando o seguinte: em qualquer lugar que você for em Nova York, aquilo está registrado para sempre. Seus movimentos todos são definidos ali. A gente vê hoje nessas manifestações nos Estados Unidos, as pessoas são identificadas por protestarem contra isso ou contra aquilo, tudo automaticamente por esses algoritmos. Tá? E a quarta preocupação afeta a crença na democracia e sua sobrevivência, porque esses algoritmos não são neutros, não são isentos, eles têm interesses. E os interesses mudam de acordo com os interesses econômicos e políticos. Então, essas são 4 grandes preocupações que se dizem respeito aos Estados Unidos e dizem respeito praticamente a todos os países no mundo, em maior ou menor escala. Principalmente porque todas essas decisões são tomadas por empresas cuja sede estão nos Estados Unidos ou na China. Não? Em 2017, houve Mianmar, fica lá no Sudeste Asiático, ela tem uma grande população budista e uma parte pequena muçulmana. E aí, sempre em conflito religioso, muçulmanos e budistas, e
nessa época, no Facebook, começaram a circular notícias de que crianças estavam sendo raptadas e mortas por muçulmanos. Tá? Isso foi gerando uma convulsão social e foram mortas várias pessoas. Né? Foi considerado pela Anistia Internacional um genocídio. Pois bem, então a Anistia Internacional, alguns anos depois, 3 ou 4 anos depois, fez um estudo, publicou em 2019 ou 2020, sobre esse caso no Mianmar. E o ponto que ficou claro é que essas plataformas todas, o conteúdo são bilhões e bilhões de dados que entram o tempo todo. Quem faz, então, a moderação desses conteúdos, em grande parte, são os algoritmos. Mas tem aqueles conteúdos, se são isso ou se são aquilo, eles estão numa área cinzenta. Tá? E aí, dependendo da natureza do conteúdo, isso vai subindo numa escala em que requer humanos para ajudar a tomar a decisão. Tá? Acontece que no Mianmar não havia moderadores humanos, porque é um país pequeno, sem nenhuma representatividade econômica para a plataforma. Então não tinha moderadores na língua, nas várias línguas faladas lá. E isso foi um dos fatores que impediu que se bloqueasse esse discurso de que os muçulmanos estavam atacando crianças. E aí isso gerou toda a convulsão social que aconteceu. Então, esse é o cenário que preocupa se a gente olhar para o futuro. Tá? Todo esse mundo digital, com a inteligência artificial, com os algoritmos, tem uma interface muito grande com a política. Né? Primeiro, que a gente observa, uma fragmentação da esfera pública. Tá? O espaço comum para debates antigamente era, por exemplo, a televisão. Não era isso? Os debates, todo mundo via dois ou três canais. Agora, com os algoritmos, cada pessoa vê um tipo de notícia. Você não sabe mais o que é verdade ou o que não é verdade. Tá? Então, o espaço público não existe mais. A discussão ocorre nos espaços privados, espaços digitais dessas grandes plataformas. Essa é a primeira grande diferença. E nisso, como consequência, câmaras de ego isolam as pessoas de opiniões contrárias, promovem desinformação e enfraquecem a base comum de fatos. Então, o que é factual não interessa mais. O que interessa é o que circula por esses algoritmos. O poder segundo ponto, o poder do Estado das empresas de tecnologia. O Estado e as grandes empresas de tecnologia são beneficiários ou sofrem influência dessa revolução tecnológica. Tá? O que a gente vê e que preocupa em países do hemisfério sul é que muitas dessas grandes plataformas são mais poderosas que os Estados, em quase todos os casos. Então a dificuldade de estabelecer as regras do país frente ao poder econômico dessas plataformas. Sabe? Tem outro ponto que vocês vão cada vez ver acontecer mais. É o que é chamado economia da atenção. O que é isso? A economia digital, ela avança capturando a atenção de todo mundo. É o que você vai olhar, é o que você vai buscar no celular, qual é a notícia que você quer ver. Tá? E esses algoritmos controlam isso de modo a manter a atenção da gente. Por exemplo, né, tem vários aí estudos empíricos que mostram as notícias negativas, as notícias violentas atraem muito mais, capturam muito mais a atenção. E ao capturar a atenção, os algoritmos vão reforçando aquilo, como se aquilo fosse o que é que está acontecendo. Então todo esse contexto é manipulado por algoritmos. Tá? E outra preocupação é a proteção da privacidade. As estruturas legais são essenciais para proteger a privacidade. Né? No Brasil a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foi aprovada em 2018. Né? Então esse é um cenário também de como as coisas vão mudando. Tá? O que a gente vê, então, se a gente fosse resumir a parte dessa conversa, né, é que a vida social
é algoritmizada, ou seja, são esses algoritmos que a nossa vida social hoje, basicamente, exceto o nosso amigo ali, que não tem celular, ela é dirigida pelos celulares que a gente usa, pelos aplicativos, pelas interações. Tá? Então, a inteligência artificial atravessa um número crescente de atividades. A mobilidade urbana, no Waze, no Google Maps, a gente vai para tal lugar, você olha aqui, ou então pega o Uber, né? Os relacionamentos afetivos, mostrei os dados, a definição de cronogramas de trabalho, como que as empresas vão alocando o acesso a políticas sociais, as decisões médicas. Cada vez mais a gente vai ver as decisões médicas ocorrendo por processo de telesaúde. Né? E aí, esses processos de telesaúde, inicialmente tem os atendentes humanos, mas a tendência é ter cada vez mais um processo de automação. Né? Aí a pergunta é, esses algoritmos decidem tudo para a gente. Como que isso poderia ser democratizado? Que tipo de controle a sociedade tem sobre esses algoritmos? Tá? Então a pergunta é, como democratizar algo que não parece plenamente controlável, que não parece completamente compreensível e que está atravessado por interesses econômicos gigantescos, que são as grandes corporações, e tem impactos em cascata por afetar diversos processos do dia a dia nosso, como indivíduos, como sociedade, como diferentes comunidades. Né? Algumas características dessa sociedade, onde cada vez mais a gente vai ver isso. Né? O futuro é nessa direção. Automatização da tomada de decisões, sem que a gente tenha uma compreensão de por que a decisão foi tomada. Alguém pode me explicar por que eu solicitei esse recurso e foi negado? Ou porque uma máquina diz não? Saiu um artigo grande no The Guardian mostrando uma pessoa, dois casos interessantes a mencionar. Seguro de automóvel. Eles fizeram um experimento em Londres com a mesma pessoa pedindo um orçamento para o seguro de automóvel dele. Tá? Essa pessoa fez os pedidos de uma região de Londres abastada. Depois, isso foi feito de uma região de Londres mais pobre, tá? Onde tinham muitos imigrantes. E foi mostrado o mesmo veículo, o mesmo tempo de carteira, o mesmo histórico de comportamento do motorista. O preço do seguro na parte mais pobre foi mais caro. Era o mesmo seguro, o mesmo veículo. Era uma decisão que foi por causa de outros dados que não são. Um outro caso interessante também é uma pessoa relatando no Guardian que estava no processo de aluguel de um apartamento na imobiliária, preencheu todos os dados, preencheu, alguns dias depois voltou à imobiliária e recebeu, negado. Ela perguntou por quê. Esse aqui é o número do código da resposta, mais nada. Então, é esse mundo que a sociedade tem que trabalhar para ter algum controle sobre isso. Tá? Desafios da governança, quer dizer, a maneira de controlar esse mundo, a militarização da inteligência artificial, a gente já vê isso tanto no conflito da Ucrânia, quanto no conflito em Gaza, drones que têm ação. Os drones, até um tempo atrás, eram operados por pilotos que ficavam no chão. Eles agora vão por conta própria, decidem qual a lista de alvos e fazem isso. Tá? Que controle a sociedade tem sobre isso? Tá? A questão crescente do distanciamento entre democracia e controle tecnológico em um espaço público dominado por algoritmos. Tá? E oportunidades e benefícios inclui aumento, quer dizer, tem muitos benefícios a gente vê usando os celulares, os benefícios todos que a gente tem, de eficiência, de comodidade, sem o celular, às vezes a gente fica, eu fico às vezes com medo de pegar uma estrada sem o celular, né? A gente tem que pegar a estrada. Então, as oportunidades são muitas, de eficiência, de ganho de produtividade, mas há os riscos, e esses riscos, então, têm que ser minimizados. A sociedade tem que demandar a minimização desses riscos, tá? Eficiência, serviços personalizados, avanços na medicina. Os avanços na medicina são tremendos, mas
Tem riscos também? Tem riscos quando a decisão é feita apenas por máquinas. Tá? Então, o que eu chamo a atenção, nós estamos falando de um mundo em transição, claramente em transição, tá? Onde mudam as relações de poder, onde mudam os hábitos de mostrando, e que está aberto a novas ideias. Tá? Então, nesse contexto, eu tenho trabalhado com dois colegas da Fafiche, um da Fafiche, ele foi da Fafiche, agora está numa outra universidade. Esse trabalho começou há uns 4 anos, e ano passado saiu esse livro aqui pela Oxford University Press, que a gente escreveu, chamado Os Algoritmos e as Instituições. Tá? Basicamente, os autores são o professor Ricardo Fabrino, que é do Departamento de Ciência Política aqui da UFMG, o professor Fernando Filgueiras, que foi da Fafiche aqui, e eu sou do lado da computação. Tá? Então foram 4 anos de trabalho nisso, né? E a ideia é pensar os algoritmos de forma diferente, ou seja, os algoritmos são os grandes elementos que vão mudando a vida do homem. Então, como pensar isso de maneira que a sociedade venha a ter algum tipo de controle sobre isso? Então, algoritmos, e a nossa ideia fundamental, toda a teoria desenvolvida é ver os algoritmos como instituições que estabelecem limites para os comportamentos individuais, com as implicações coletivas e tem as responsabilidades. Então, tudo isso é desenvolvido nesse contexto. Esse livro saiu globalmente, né? Mas agora, nesse mês agora, sai pela UBU. Tá? O livro chama-se Política dos Algoritmos, né? É editado pela UBU Editora, e somos nós 3, né? E a ideia é de discutir essa questão dos algoritmos e como que a sociedade tem maneiras de demandar controle dessas questões. Tá? Eu chamo a atenção pelo fato de que é um trabalho multidisciplinar, e esse é um trabalho, muitas dessas coisas todas atravessam várias áreas do conhecimento. A computação, ciências sociais, ciências políticas, linguística, tudo isso está envolvido nesse mundo que tem agora. Tá? Então, algumas observações, que eu falei, essa palestra foi inicialmente feita na Academia Mineira de Letras, né? E aí eu tentei fazer uma conexão com as coisas. Né? E aí eu mostrei aquele artigo, inicialmente, que eu havia escrito em 2002, do Caderno Pensar, né, chamado, na época, né, 2002, eram os computadores e a informação. Hoje é a IA. Né? Então, eu revisitei aquele trabalho, né? Também publiquei esse outro artigo, né? Chamado O Processo de K no Tempo, ou de Kafka, né? Em tempos de IA. Tá? Ano passado fez 100 anos da morte de Kafka. Tá? E aí eu queria mostrar como que vários desses pontos são importantes para nós entendermos a complexidade desse mundo atual. Vamos lá. Eu selecionei aqui 3 pontos. Tá? Primeiro, no romance O Processo, Kafka apresenta uma visão satírica de uma burocracia indiferente, tá? Onde o protagonista é preso sem explicação ou acesso às razões por trás da acusação e termina resignado ao seu destino, que foi a morte. Né? 100 anos depois, né? Isso aqui, então, 100 anos depois que ele morreu, a crítica à inteligência artificial e aos sistemas computacionais baseados em dados traçam um paralelo semelhante a essa questão do processo, tá? Destacando sua crescente influência na tomada de decisão, e que muitas vezes a gente não sabe por que a decisão foi tomada, mas também a sua opacidade e a falta de responsabilização. Ou seja, as decisões são automáticas, e muitas delas não se sabe por quê, e segundo, se é uma decisão que leva a uma questão, a um dano à pessoa, ao grupo, quem é responsável por aquilo? Eu imagino o seguinte: em várias cidades americanas correm veículos sem motorista. Los Angeles e São Francisco é muito comum você estar do lado e tem um carro onde não tem ninguém na frente. Né? Há um acidente. Eu estou pegando um exemplo simples. Há um acidente. Como se responsabilizar esse acidente? Seria o fabricante do automóvel? Seria o fabricante do
do software, o projetista do software, os dados que foram usados para treinar. Aonde está o problema? São questões não ainda resolvidas pela sociedade, dada essa velocidade com que avança essa evolução. Tá? As semelhanças entre os pesadelos burocráticos de Kafka e as experiências com a inteligência artificial são notáveis. Tá? Em ambos, o indivíduo enfrenta um sistema opaco, impessoal e inacessível. Várias vezes nós todos aqui tentamos reclamar de alguma coisa, de uma viagem aérea, de tentar trocar uma passagem. Todo mundo sabe o quanto tempo isso e como são as decisões. E sem falar nos serviços também de governo que acontecem isso. Né? Assim como os labirintos administrativos de Kafka, as burocracias digitais são governadas por regras que parecem desconectadas da razão humana. Essas experiências destacam a necessidade de transparência, responsabilidade e de ter um toque humano nessas questões. Então, a questão que tenha cada vez mais esse conflito entre o espaço dos humanos, a agência, ou seja, o que os humanos vão fazer, e a agência das máquinas. Tá? Para evitar que a tecnologia nos aprisione como em sistemas opressivos e garantir que promova a liberdade, conexão, empatia e comunidade. E o último aqui. O desafio dessa evolução tecnológica, e a universidade é um lugar-chave para se buscar maneiras, soluções, buscar ideias para termos um desenvolvimento onde a presença humana, a empatia humana, tudo isso é considerado, né? Porque a universidade tem todas as áreas. Não tem lugar mais apropriado do que a universidade. A UFMG é um exemplo dessa. Então, o desafio é desenvolver IA que equilibre o uso de suas capacidades avançadas. Cada vez mais esses programas vão ser avançados. Muita gente que deve usar o ChatGPT, não é? Que resolve várias coisas, né? Facilita a vida da gente em tantas coisas, responder uma coisa, sem falar que faz uma apresentação. Então, mas nós queremos mais do que isso, que é importante a transparência, a compreensão, preservando a autonomia humana e a confiança. Tá? Isso lembra a obra de Kafka, onde o protagonista do processo se perde numa burocracia incompreensível. A IA é cada vez mais presente, vai ser. Tá? Eu vejo os netos, né? Eles são muito mais rápidos que eu com os celulares, com as coisas, né? E cada vez é isso que a gente vai ver cada vez mais. Tá? Então, com a IA cada vez mais presente, é essencial criar regras éticas e supervisão. É essencial criar regras para a sociedade. As regras vão variar de país para país. As culturas são diferentes, os hábitos são diferentes. Então, é isso que é o ponto que esse avanço tecnológico é extremamente bem-vindo, é positivo pela eficiência, pelas possibilidades que traz para a medicina, para a pesquisa, inclusive, mas traz riscos. E os riscos têm que ser, então, minimizados por políticas públicas, por mecanismos de regulação, que são as ideias que eu queria passar aqui, gente. Obrigado, viu? Você que é a chefe de cerimônia aqui? Alguém tem pergunta a fazer para o professor Virgílio? Eu tenho visto muita entrevista perfeitamente. Se você puder passar o microfone para Nicoleles. E ele fala muito que a inteligência artificial não é nem inteligente e nem artificial, para mostrar que está todo o arcabouço humano manipulando a gente. O que você acha disso? Eu não sei exatamente como que é feito. Eu vi essas declarações também. Mas eu acho que a gente pensar nos efeitos práticos. A gente vê. Não é fácil. É o que está acontecendo, né? Então, essas tecnologias, se elas são inteligentes no sentido humano, isso é uma discussão que eu acho que vai durar um tempo ainda, né? Eu acho que nós precisamos, como sociedade, preocupar mais
em que a sociedade tenha controle sobre as inscrições, porque elas vão evoluir. Elas vão evoluir porque elas trazem ganhos para as empresas, trazem ganhos para o governo, trazem ganhos para as pessoas, mas tem que ter regras. Tá? Então eu acho que é bom que ele fale isso, mas que tem uma necessidade premente que é isso está aqui, as pessoas usam, como é que a gente minimiza os usos? Encarar o fato para poder. Só contar uma experiência que eu tive recentemente. Minha mãe usa a Semig Saúde. Uma experiência que eu tive recentemente, minha mãe usa a Semig Saúde. E eu precisava de entrar com um pedido de reembolso. Aí eu tive a presencial, a moça falou, não, tem que pedir, é pela internet, tá. Aí a assistente social teve lá em casa, da Capital Médica, outro programa, e falou assim, não, você tem que entrar, vou te dar o telefone da assistente social da Semig Saúde. Você liga para ela agora, manda para ela. Eu mandei um monte de mensagem, nada de resposta. Um monte de mensagem, nada de resposta. Fui lá pessoalmente. E falei, eu estou conversando com a assistente. O rapaz falou, não existe assistente social aqui. Nós não temos assistente social. Gente, eu fiquei em choque. Você não tinha um ano para falar, né? Você não tinha uma pessoa para você falar alguma coisa. Não, ele falou, nós não temos assistente social. Não, eu mandei, e ninguém respondeu, porque se não tinha assistente, outra pessoa podia ter respondido, né? Não, ele falou, não existe assistente social na Semig Saúde. É o que a gente vê nos bancos também, cada vez menos caixa humano, né? Isso é uma coisa... Isso tudo é para a nossa geração. a nossa geração, né? Exatamente. Nossa geração, nós estamos sofrendo muito. Por isso, eu acho que tem uma questão que é importante, que é ter, e eu acho que aí, por exemplo, a OAB, que é um bom lugar, ter mecanismos de, vamos dizer, não é alfabetização, de literacia digital, ou seja, de ajudar as pessoas, as pessoas mais velhas, a entenderem o que está acontecendo, inclusive a se protegerem. Tá? A gente viu as fraudes acontecendo, eles vão sempre na gente, né? Então é preciso que tenha um processo de disseminação dessas novas tecnologias, como é que isso afeta as pessoas, os mais velhos, né? Porque a gente vai, é o que tem pela frente. Eu acho. E assim, e toda empresa está usando agora, né? Exatamente. Uma empresa pequenininha. É mais barato, eles querem fazer isso, né? E nem sempre é o melhor para o consumidor, né? A gente vê, por exemplo, os supermercados estão colocando os caixas automáticos, né? Às vezes é bom, mas tem pessoas que têm dificuldade com aquilo, né? Então, qual é a motivação no caso do supermercado? É simplesmente eliminar o caixa humano. No ano passado, o Prêmio Nobel de Economia, a Semondru, ele escreveu um artigo longo dizendo o seguinte: isso aí é uma automação mais ou menos, porque ela não traz nada de benefício para o cliente, é só para resolver o problema de reduzir custos, né? E não é também aquela que traz mais inovação. Então, o ponto seria procurar inovação que traga melhor serviço, mas tudo isso tem que ter esse arcabouço também institucional, né? Tem que ser regras para o país. Ninguém vai explicar. Eu queria saber a respeito da inteligência artificial na justiça. Numa decisão judicial, isso tem sido usado? Pois é. São as máquinas que estão fazendo as decisões? A pergunta da professora aqui refere-se à questão do uso da IA no sistema judiciário, né? Ele já vem sendo usado bem. Os Estados Unidos já começou a usar isso há algum tempo atrás. E começaram usando um programa chamado Compass, que seria a bússola, né? Esse sistema também de IA, ele ajudava duas coisas especificamente: a definir a dosimetria, qual o tamanho da pena quando a pessoa é condenada, e segundo, se a pessoa teria direito à liberdade condicional. Nos Estados Unidos tem muitas ONGs que fazem esse trabalho de
de verificação das empresas, no sentido de são representações da sociedade civil, para verificar o que está acontecendo. Os estudos mostraram, olhando vários casos, que esses sistemas, eles, em geral, eram muito mais rigorosos na dosimetria e na negativa com as pessoas negras do que com as pessoas brancas. Primeiro ponto. Segundo, que como que ele funcionava, nem os juízes, nem o governo do Estado tinha acesso a isso. Era protegido por uma lei de segredos comerciais. Tá? No Brasil, essa questão vem sendo estudada em vários tribunais que já usam esses sistemas. Até o STF tem um sistema grande para decidir a turma, todo um processo. Outro dia eu participei de uma banca na USP, na Escola da Faculdade de Direito, e a tese de doutorado do doutorando é uma coisa que ele chamou de discricionariedade algorítmica e arbitrariedade algorítmica. Quando o algoritmo dá a sentença, comparado com o humano, o juiz, quando analisa o caso, ele verifica se aquilo se encaixa na legislação. Mas nem sempre o caso se encaixa perfeitamente na legislação. Então tem uma parte de manobra que é a experiência, o conhecimento do juiz, a questões onde ele tem essa discricionariedade para decidir. E aí a análise foi feita. E se esses juízes estão sendo substituídos por algoritmos, como que fica? O segundo é que chama arbitrariedade, que esses sistemas que nós estamos falando são todos probabilísticos. Aqui tem o pessoal da estatística. Eles, uma hora dão um resultado, outra hora pode dar um resultado um pouco diferente. E a decisão ser probabilística, a pessoa que sofre aquela decisão, como é que ele é protegido disso? Mas a tendência é, como lá eles mencionam o aluno que foi defender o doutorado, ele falou, tem 83 milhões de processos. Isso só vai ser resolvido com o avanço dessas tecnologias. Daí a importância das regras, a importância dessa discussão nossa aqui. Oi? Boa tarde, né? Como que o senhor, como professor, vê a utilização do chat GPT por alunos da pós-graduação nas universidades? Até que ponto é aceitável? A sua pergunta faz todo o sentido. Qual o papel o que a universidade deve dizer a respeito dos alunos do chat GPT? Eu sou aqui do departamento de computação, a chefe ali da administrativa está ali, ela sabe. Aí tem um café lá no 7º andar, e eu conversando com os mais novos, né? Um deles falou para mim, olha, eu vou parar de dar trabalho prático. Mas por quê? Porque o chat GPT resolve, cria o código para ele, faz o programa todo, nós temos que voltar à arguição oral. Lembra de arguição oral? Tem que voltar à arguição oral. Aí, numa das reuniões, eu acabei, a professora Sandra chamou para fazer uma palestra. Eu falei, professora, nós precisamos ter as regras. Aí ela criou uma comissão. Uma comissão para estabelecer as regras para o UFMG. Foi a primeira universidade que estabeleceu regras. Tá? É uma comissão de governança de IA. Tá? Aí ela designou professores. Eu fiz parte, ela designou gente da medicina, gente do direito, da FAFIS, da arquitetura, e saímos com um conjunto de regras para graduação, para o ensino, para a pesquisa, para a administração e para a extensão. E um ponto importante, as regras são públicas, estão no site da UFMG, chama Governança de IA. Mas tem um ponto importante, alguns lugares fora daqui tinham, às vezes, como ideia inicial, proibir. Como que a gente vai proibir algo que vai ser o ambiente de trabalho desses jovens que estão formando? Então tem que criar regras. Então, foram criadas as regras. Os professores, em cada disciplina, têm que dizer, é aceitável usar? Se usou, por que usou? Em que ponto do trabalho isso foi usado? Então essas regras é que vão permitir. Essas regras estão em funcionamento, estão disponíveis no site do UFMG. Obrigada. Eu vi
Eu li essa semana que na Albânia foi nomeada uma ministra, chamou ministra de licitação. Aí me pareceu uma coisa muito boa, porque se é só para licitação, e eu conheço, como tenho família, na família engenheiros que trabalharam com isso, e há uma corrupção enorme, né? E eu pergunto, isso vai livrar mesmo? O material que meu irmão me dizia é que diziam que iam usar uma quantidade, por exemplo, um porto, a quantidade de areia, de coisa para aterrar aquele lugar, ninguém podia medir depois lá. Então, outra coisa, não, alguma coisa vai evitar esse conchavo deve ser facilmente evitável, né? Essa combinação, que eu não sei como se chama, entre eles. Conluio. Mas usando outros termos, mas vamos conseguir isso. Então, essa esperança que eu tive não vai... Eu acho que Você tem mais esperança na IAJA? Está com mais esperança. A esperança da senhora é ótima, mas nesse livro que nós acabamos de publicar no exterior agora no Brasil, tem um capítulo que a gente discute, que é chamado o perigo da epistocracia. É o perigo de se achar que a tecnologia que vai resolver essas questões e que a política não é importante, sabe? Quer dizer, mesmo porque essas tecnologias, nós estamos vendo, elas são dirigidas por interesses também, sabe? Então tem que haver uma participação humana nas questões, sabe? Eu vi o caso da Albânia, estão nomeando agora, estão pensando em nomear um presidente que vai ser uma persona digital. Se precisar de alguma coisa na Albânia, você não vai achar, viu? Mas aí quando você viu, qual foi a sua primeira sensação? Olha, eu acredito que a percepção humana continua sendo muito mais importante que unicamente a percepção das máquinas, sabe? Então é que seria nessa direção. Tem mais um ali, é o nosso colega que não usa celular. Aí eu vou encerrar porque a professora Margarida tem uma apresentação aqui. Vou explicar rapidinho. Eu tenho 80 anos que eu crio um pouquinho da ilha de galinha. E fui diretor do Jardim Zoológico na década de 90. E desde essa época, da década de 70, 80, eu comecei a me preocupar muito com o meio ambiente, com o comportamento dos seres vivos. E esses seres vivos estão desde aqui. Eu era professor de histologia, sou autor de livro nessa área da histologia, e comecei a me preocupar com o comportamento. E cheguei à conclusão seguinte: esses dias, agora, semana passada, eu escrevi até para a família só, o sentido da vida. E eu percebi o seguinte, que os seres vivos, todos eles, eu tenho um DNA como modelo, uniformiza o comportamento de todos os seres vivos, todos eles. Né? E a vida, de um modo geral, no planeta Terra, ele é regulado pela reprodução, pela interação entre as espécies e pela chance de adaptação ao novo ambiente. Aqueles seres vivos que conseguem se adaptar, eles sobrevivem e continuam. Eu, por exemplo, como não tenho celular, estou passando por uma fase difícil de adaptação. Mas então, o que eu cheguei à conclusão? Por exemplo, entre as galinhas, é muito fácil o que se chama ordem de picada. Então tem aquelas galinhas que uma pica em todas. A segunda pica, não pica na primeira, mas pica na terceira, assim vai passar. E esse comportamento o ser humano também tem. Né? Hoje, por exemplo, nós estamos com a ordem de picada terrível de um cara irresponsável, presidindo um país irresponsável, que é os Estados Unidos, o outro lá como ajudante de filho do presidente responsável que tivemos,
está lá ajudando o responsável lá dos Estados Unidos, o outro lá no Netanyahu também, que é outro responsável, fazendo a ordem da bicada das garotas. Eles estão dando as bicadas que eles acham que podem. A carinha minha aqui, minha esposa, ela se acha mais linda, se acha mais desejada do lugar. Então, o comportamento humano é muito semelhante ao dos livros. A inteligência artificial, ao meu ver, ela está ultrapassando o comportamento do DNA primitivo que todos tivemos. Então, isso que você falou, eu achei fantástico. Ela é uma ferramenta fabulosa, mas se não tiver um controle, vai ficar na mão desses que se acham capazes de aplicar Você não pode falar isso. Eu agradeço o seu exemplo, que é muito bom. Ele, além de ser muito interessante, né, traz dois pontos importantes. Primeiro que eu pulei, não falei, que a IA também não vem de graça. Esse uso para treinar os algoritmos requer muita capacidade computacional, que requer energia. Hoje se fala Google construir uma instalação de geração de energia de 1 gigawatt, que nós não temos nem no Brasil assim, para processar essas máquinas. Então demanda água e energia. Então tem o impacto na natureza. E o segundo que é a grande discussão, e ocorre muito nas universidades, essa nova ordem global, que você falou. Nós estamos mudando a ordem das coisas, esse mundo em transição. Então, o seu exemplo é ótimo, além de ser muito interessante. A ordem das bicadas, vamos guardar isso, tá? Gente, obrigado, viu? Obrigada, parceiro. Em nome da OAB, Renata. Em nome da OAB, nós agradecemos a sua brilhante palestra. Nós vamos sair daqui mais sabidos do que muito obrigada. Deu um bom caso ali, das bicadas. E olha que ele não aprendeu isso no celular. Ele é bom de bico. Tereza, obrigado pela apresentação. Viu? Você é muito mais que isso. Foi difícil colocar em uma página só. A partir de agora, nós vamos ter a nossa colega da UAP, a Magali Araújo Barroso. A Magali foi professora do Departamento de Ciência da Computação também, minha amiga também, nós estamos na chiqueira danada hoje. Ela vai fazer o lançamento do seu livro. E o que é muito interessante é que ela virou escritora depois de aposentada. Já é o 5º livro que ela publica, né? E ela era aluna do nosso querido Ronald na jornada de literatura. Ela fazia o curso com ele online por muito tempo, né, Magali? Então, com vocês, a Magali, que é casada com o Leônidas, que está ali, também professor do Departamento de Ciência da Computação, aposentado, né? E ela vai estar com a palavra agora, com vocês. Obrigada, viu, Magali? Oi, gente, boa tarde. Para mim é um prazer enorme estar aqui na UAP e vou fazer um pouco de homenagem ao nosso professor Ronald, que desempenhou um papel muito importante conduzindo uma série de professores aqui da universidade que depois escreviam seus contos, publicávamos os livros aqui então, infelizmente, nós tivemos
a perda dele agora em agosto, né? E eu quero dizer que os meus livros não têm nenhuma ajuda do ChatGPT. Olha, gente, a primeira vez que eu tive contato com Ronald Claver foi na 20ª edição do Festival de Inverno da UFMG, ocorrida em Poços de Caldas, ainda na década de 80. Ao ministrar o curso de oficina de redação para iniciantes, ele propunha estratégias criativas para que os alunos escrevessem sem medo. Acredito ter sido o embrião de seu livro Escrever Sem Doer, oficina de redação, publicado posteriormente. Entre livros, poemas e prêmios, ele permaneceu guiando grupos de escritores em oficinas de literatura, como as da UAP, da qual participei desde a época da pandemia, porque eu não estava morando fora de Belo Horizonte e não tinha como vir nas oficinas. Mas aí surgiu a oportunidade de fazermos online. Então, Ronald, um manancial de criatividade e espírito generoso, com sua alegria verdadeira, nos estimulava a cada semana, durante pelo menos 10 meses do ano, a fazer o que ele chamava de alongamentos. Ele nos munia de referências a partir de temas, situações, frases, histórias infantis, músicas, imagens, poemas, contos, crônicas, alusões a romances para a construção de nossos textos. Tudo na sua cabeça profícua de escritor e poeta poderia ser usado para dar vazão ao exercício da escrita. Nós, alunas e alunos, sempre nos sentimos amparados, motivados para lhe apresentar os textos e receber dele uma palavra de incentivo, pois sabia pescar como ninguém os peixes mais bonitos que aquele oceano de criatividade construído por ele poderia produzir. Muitas vezes, sua crítica vinha em forma de poesia, coisa que só ele era capaz. Este livro que hoje lanço com a chancela da UAP contém contos, alguns deles escritos em resposta à magia do Ronald. Após a publicação do meu primeiro livro, que foi Ao Verdadeiro Dono, coleciono contos para estarem aqui nesse livro. Agradeço ao AP por este privilégio de ter a companhia de vocês e a vocês que me dão muita alegria por estarem presentes nessa festa, para mim, muito significativa e momento propício para homenagear o nosso querido professor. Meus agradecimentos aos meus primeiros leitores, incluindo o Ronald, aqueles que com amor me deram confiança para hoje lançar A Sorte. Então, esse livro aqui, A Sorte, está lançada. Eu gostaria de dar só um aperitivo para vocês, o que vocês vão encontrar nele. O primeiro tem o título de Menininha. Foi inspirado em Janaína Belê e essa inspiração me foi dada pelo Ronald. O parque era bonito. Tinha uma fonte luminosa e um largo cheio de pombos. Os visitantes davam comida para eles e se alegravam quando, sem medo, pousavam em seus braços estendidos. No canto, uma menininha mesmo, esperava seu pai voltar. Prometeu a ela que voltaria assim que arranjasse alguma coisa para comer. Ela ficou distraída o dia todo.
Muita gente foi à praça e, entre eles, procurava a figura magra do pai. Já estava cansada quando as pessoas deixaram de perambular e a escuridão foi ganhando espaço. A barriguinha da menina reclamava, mas como não ganhou nada, engolia as lágrimas que lhe restaram. Só foi vista lá de cima por uma nova estrela que naquela noite começou a brilhar. Esse texto, que é um mini conto, né? Ele é completamente inventado, né? Inventado. Então é uma ficção. Agora eu vou falar um que é completamente verdadeiro. E eu acho que esse todo mundo que está aqui vai se identificar. Chama Minha Cidade. Moro numa cidade cujo nome é geográfico. Não é Monte Verde, nem Lagoa Dourada ou Mar de Espanha, embora todas elas pertençam ao meu estado. Ela é rodeada de montanhas, tem rios, lagoas e praças ajardinadas que facilitam andanças e encontros, mas seu diferencial está no horizonte. É incrivelmente belo em qualquer época do ano, quando as nuvens são pinceladas pelo capricho da natureza, de amarelos, alaranjados e vermelhos quase impossíveis de pintar, contrapondo o fundo azul ao pôr do sol. Antes, sediada nas cidades de Mariana e depois em Ouro Preto, a nova capital das Minas Gerais foi inaugurada no final do século XIX, mais precisamente 20 dias antes de acabar o ano de 1897. A cidade recebeu cidadãos de várias regiões, das Minas, das Gerais e de outros estados, devido às oportunidades de trabalho criadas. Os sotaques, os costumes, a culinária foram se misturando e em seus habitantes se deu a fusão identitária da mineiridade. Vista da montanha, que a circunda, tem um mar, não de água, mas de morros. Apenas o centro é mais plano e suas ruas se entrecruzam em ângulos retos, com nomes de estados na direção norte e sul e de tribos indígenas na leste e oeste. Apenas as avenidas formam obliquidades. O canto dos pássaros nos acorda, e à noite tem estrelas várias jogadas num veludo azul intenso, daqueles que nos sopra fundo a saudade de tempos remotos. O vento assobia e os raios desenham perigosos rabiscos luminosos quando chegam as águas, não só as de março. Já teve trem para todo lado. Infelizmente, muitos trilhos se perderam para o asfalto, carros e caminhões. Mas o trem nos é tão íntimo que vira e mexe, acompanha-nos no linguajar. A cidade é acolhedora como nós, que nela vivemos, mas não nos acostumamos, embora seja necessário, com aqueles que fazem nossas montanhas tão sólidas e entranhadas em nós virarem pó. Suas árvores são madeira de lei, principalmente pés, que nos meses de junho a outubro se colorem de branco, amarelo, roxo e rosa variados. Também tem jacarandás com suas mimosas flores azuis e paineiras grandiosas. Perto da Semana Santa são as quaresmeiras que sobressaem nas praças e quintais. Mas não podem ser esquecidas outras espécies, como o flamboyant e a bougainville. E por ter flor o ano inteiro, associaram-lhe o aposto Cidade Jardim.
vou ler o último conto, que também foi... Com licença. Magali, você pode na minha Mariana. É mesmo? Lembrei, você é de lá. Mas olha só, esse último conto, ele é misturado, ele tem verdade e tem também coisas inventadas. E eu vou falar sobre um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa era uma pessoa tão pródiga, né? Escrevia tanta coisa e com tantos me faltou a palavra, com tantas formas diferentes de escrever, que ele não se contentava em escrever falando só em Fernando Pessoa. Ele escrevia, se ele queria escrever uma coisa muito simples, ele usava um heterônimo, que é o primeiro heterônimo dele é o Alberto Caeiro. Se ele queria escrever alguma coisa mais erudita, ele pegava e escrevia conforme Ricardo Reis. E ele também era um pouco pessimista. Então, ele adotou o heterônimo Álvaro de Campos, né? E essa história fala sobre o Álvaro de Campos. Ele era tão interessante que fazia biografia dos heterônimos dele. Então, o Álvaro de Campos, por exemplo, nasceu numa cidade de Portugal chamada Tavira, e em 1890, e Fernando Pessoa em 1888. E então o conto tem o título A Brasileira do Chiado, que é uma cafeteria portuguesa. Fernanda, irmã mais nova de Álvaro de Campos, era alucinada por Fernando Pessoa. Ela ouvia falar do escritor e o considerava um ídolo intocável. Sendo Álvaro um bom amigo de Pessoa, não pensou duas vezes em apresentá-los quando a irmã saiu de Tavira para morar em Lisboa. Álvaro arranjou logo um encontro dos dois na cafeteria mais tradicional da cidade, a Brasileira do Chiado, onde ele tinha mesa cativa e dia certo para frequentá-la, às terças e quintas ao entardecer. Fernanda estava excitadíssima e chegaram ao local pouco depois das 5 da tarde, completamente molhados, porque chovia torrencialmente. Pessoa, no meio de uma pilha de papéis, uma pena e um tinteiro, viu-os chegar e acenou com a cabeça. Ele escolhia poemas para compor o livro A Mensagem, que iria publicar no final do ano. O livro trata dos grandes feitos de Portugal à época dos descobrimentos. Ela foi direto para o banheiro para se secar, porque ela não se aguentava de contentamento e preocupava-se com sua aparência, já que iria realizar um sonho antigo. Álvaro apresentou os dois formalmente e Pessoa a convidou para sentar-se à mesa. Depois dela dizer que gostava muito da obra dele, deu uma olhada nos papéis e viu um poema intitulado Mar Português, logo à sua frente. Teve vontade de ler, mas a inibição e o respeito a impediu de fazer sem autorização do autor. Chegaram outros amigos à cafeteria e Álvaro foi encontrá-los. Então, o quase xará de Fernanda perguntou: o que atrasa Lisboa? Vou passar uns tempos aqui com a família de minha mãe.
Sei que Álvaro perdeu a mãe há anos. Vocês são meio-irmãos? Sim. E eu sou bem mais nova do que ele. Ele é de 1890 e eu de 1911. Agora, com meus 20 anos, resolvi estudar aqui. Você gosta de escrever, Fernanda? Não dou para arte, mas gosto de ler bons escritos. Adoro muitos poemas do Álvaro, mas alguns têm um certo pessimismo que me emudece. Gosto mesmo é de moda e trabalharei no ateliê de Madame Judite de Quental, aqui em Lisboa, e depois passarei um tempo na França com Coco Chanel. Meu pai queria mesmo que Álvaro fosse engenheiro e ele chegou a ser. Mas, como você sabe, trabalhar entre quatro paredes nunca foi seu forte. Sua mente voa e para alçar voo precisa de liberdade. Fernando Pessoa concordou com ela e disse-lhe baixinho: ele, abre aspas, ama infinitamente o finito e deseja impossivelmente o possível. Fernando interrompeu e completou, abre aspas, além de querer tudo ou um pouco mais, se puder ser, ou até se não puder ser, fecha aspas. Os dois riram muito e passaram uma tarde agradável, trocando ideias, usando as palavras de Álvaro. Muito obrigada, estou muito feliz por estar lançando esse livro aqui na UAP e agradeço a todos pela presença. Estou muito feliz de ver muitos colegas aqui também, do TCC, da universidade, e um abraço, um beijo para todos. Tenho, ali na saída, tem a Isadora, que está ali vendendo o livro, caso alguém queira comprar. Então, nós agradecemos a professora Magali, que nos brindou com essa leitura maravilhosa. Desejo sucesso na carreira dela como escritora, né? E nós convidamos a todos para um coquetel de confraternização ali fora, logo ali na saída do auditório. Viu? Muito obrigada, tenham todos uma boa noite. Vai ser muito assustado. Espero que esteja no fim da fila das brincadas, aquela